Porque a igreja brasileira não sofre um país ruim. Esse país está sofrendo uma igreja imatura. Então, nós não temos que pedir um país melhor para a igreja. Nós temos que assumir a responsabilidade de oferecer uma igreja melhor para esse país. Porque o padrão está baixo. Então, não são os filhos de Deus que estão esperando uma igreja que funcione. E um país que nos aprove. É a criação à nossa volta que está gemendo à espera de que a gente finalmente amadureça e assuma a responsabilidade. Então o mundo só está sofrendo porque a igreja é imatura. E por que a igreja é imatura? Porque ela continua pensando na relação do serviço e não da responsabilidade. Porque a hora que o seu entendimento abrir, você vai perceber que a sua congregação verdadeira nem vem no seu culto. E ela é muito maior do que você imagina. Mas enquanto você está pensando em viabilizar um bom culto para tornar o seu ministério bem-sucedido, a sua verdadeira congregação está mal pastoreada. Porque você está cuidando dos pastores dela como se eles fossem o quê? Ovelhas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, amados, a gente tem que chorar essa realidade. Nós estamos ficando insensíveis. Nossos filhos são profetas. E nós estamos matando os profetas. O nosso rito religioso está matando os nossos profetas. Qual que era a grande crueldade de Jerusalém? Matava os profetas. Quem é profeta aqui entre nós? O Daniel é profeta, ele é um filho nosso. Se pariu um profeta. Deus mandou um profeta para sua casa. Então ajuda o profeta a assumir o ministério dele o mais rápido possível. Não espere ele ter a competência para isso, porque senão ele vai achar que é o melhor empregado, ele está pertinho de ser um Lúcifer. Amém, irmãos? Então, isso tem que nos desafiar. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, o que o espírito de adoção e essa transformação do entendimento pode fazer. Nós temos um casal lá, porque isso tem que virar uma cultura. Amém? Nós não estamos falando aqui de uma metodologia, não estamos falando aqui de uma estratégia, é uma cultura. A partir do momento que isso vai se transformando numa cultura, pronto, então você já vai nascer o quê? Essa menina aí já é o quê? Profeta, ela tem que ser. Então não a corrompa. Porque maldito é aquele que confundiu uma criança dessa. É melhor amarrar uma pedra no nosso pescoço. Nós não podemos continuar confundindo nossos filhos, fazendo eles pensar que eles são nossos para Deus salvá-los. Eles são de Deus para a gente cuidar deles. São eles que vão nos salvar. São eles que vão nos levar para lugares que a gente não quer ir. E parar de fazer e vestir o que a gente gosta. Amém? Igual Pedro, você vestiu o que queria, fazia o que queria, mas quando vier um mais novo que você, vai pegar você pela sua mão, então o Daniel vai pegar a gente pela nossa mão e vai nos levar a um lugar que a gente não iria se não fosse ele. Amém? Nós temos um casal na igreja, Marlos e Juliana. Um casal de Deus, uma história forte. Em termos daquilo que são os padrões estéticos da sociedade, um casal feito a pincel. Tudo. Dinheiro, padrão de vida, recurso, formação, qualificação, tudo que você pensar que esse mundo pode oferecer, esse casal tinha. Casaram. A Juliana ficou grávida do primeiro filho. Uma anomalia quase incompatível com a vida. Ela foi orientada a abortar. E aí, o Marlos e a Juliana se depararam com o fato de que eles iam parir um filho anão.
E aí a gente foi, como congregação, a gente foi apresentado para essa realidade. Lembra quando João mandou saber se Jesus era Jesus mesmo? Qual foi a resposta que Jesus deu? Fala para João que os cegos vêm, os mudos falam, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e aos pobres é revelado o reino de Deus. É importante a gente entender que quando essas enfermidades são listadas, Jesus veio num tempo que essas enfermidades óbvias, a maior gravidade dessas enfermidades não era a enfermidade em si, era a segregação social. Então um cego não podia ir e vir, um paralítico não podia ir e vir, um leproso ele era apartado até da família. Um leproso não podia conviver nem com a mulher, nem com os filhos, nem poder trabalhar. Então, a grande dificuldade de todas essas enfermidades, a cegueira, a paralisia, a surdez, a lepra, era a segregação, a exclusão social. Tanto que, para um paralítico ser curado, eles tiveram que abrir um telhado. Jesus chegou num lugar onde tinha remédio para todos, e tinha um paralítico lá que não era sarado, porque ele era segregado e ninguém ajudava ele nisso. Então, a grande cura é a comunhão social, não é nem a inclusão. Quando a gente fala que nós vamos fazer inclusão social, isso já é tão cruel quanto a exclusão, porque pressupõe uma segregação. Então, a igreja não trabalha a inclusão social. A igreja é responsável pela comunhão social. Porque o que revela o reino é a comunhão, é a partilha do pão com todos. Tanto que quando Davi assumiu o reinado, ele mandou buscar quem? Mefibosete. A igreja não é para resolver o problema de quem está com problema. A igreja é para promover o encontro por ocasião do problema. Porque se não tiver o encontro, você resolveu o problema, mas não redimiu a cultura. Então a igreja tem que trazer uma cultura redentiva a partir da oportunidade do problema. Então o problema é para resolver aquilo que é o problema principal, que é significar a riqueza e significar a pobreza, para que haja fluxo, para que haja comunhão. Glória a Deus. Então agora eu queria passar um vídeo para vocês, voltando para aquele casal. Então quando foi nascer o Gabriel, foi um dilema, porque a família foi orientada a abortar. E aí a gente teve a seguinte conversa com esse casal. O Gabriel é um filho de vocês que não corresponde à expectativa que vocês tinham de filho, ou o Gabriel é um filho de Deus enviado a vocês para que vocês, ao adotarem o Gabriel, adotem o povo que ele representa. Agora, por que hoje nós temos filhos problemáticos? Porque nós não estamos assumindo a profecia do problema. Então, se você não adota seu filho como sendo filho de Deus para representar o povo daquele problema, daquela pobreza, então eu faço tudo isso, eu curo, e anuncio boa nova aos pobres. Quando Jesus está falando dos pobres no fim, ele está significando todas as enfermidades que virão no lugar daquelas. Então nós temos que entender qual a pobreza de cada época. E qual é a pobreza que bateu na nossa porta. E qual a pobreza que o filho que nasceu entre nós representa. Porque ele é a boa nova dos pobres. Então você vai receber um povo. Você vai aprender a língua dele, vai entender as demandas dele e você vai acolher. Amém? E foi assim que o Gabriel foi recebido. O Gabriel apresentou para nós os anões, que a gente ignorava. Eu sempre gostei de contar história engraçada. Eu gostava de contar piada. Eu contei muita piada de negro, até ter uma filha negra. Depois eu não vi mais graça nas piadas. Eu contei muita piada de anão, até ter um filho anão. E aí as piadas de anão perderam a graça. Agora eu conto histórias de anão, mas não conto piada.
porque agora nós temos um anão na família. Existe uma piada muito triste. Ninguém nunca viu cabeça de bacalhau, testa de freira e enterro de anão. Agora, eu já vi enterro de anão. Porque agora nós temos anões na família. Então, muita gente nunca viu um enterro de anão porque nunca teve um irmão anão. E foi muito interessante receber o Gabriel na família, porque se entra um paralítico, você tem a tendência de orar para ele andar. Se tem um cego, você tem a tendência de orar para ele andar, porque a gente não tem a ideia da relação. A gente tem a ideia de resolver o problema. E aí, todo mundo ficou envergonhado na congregação, porque quem vai orar para o Gabriel crescer? Ele tem uma limitação? Ele tem uma pobreza? Tem. Mas é um defeito? Vai lá e põe a mão na cabeça do anão para ele crescer. Sem passar pelo constrangimento. É tão forte isso, que a família do Gabriel teve recurso para fazer uma operação nele, para corrigir algumas comorbidades. Porque todo anão, além de anão, carrega algumas comorbidades. Ósseas e tudo. E a família dele tinha recurso, guardou dinheiro, para operar o Gabriel, para corrigir o arqueamento das pernas, do braço. Então, nessas operações, o Gabriel cresceu 20 centímetros. Você consegue imaginar onde o Gabriel enfrentou o maior dos preconceitos por ter sido submetido a uma operação onde ele podia crescer? Com os anões. Porque alguns anões deixaram de se relacionar com ele porque acharam que ele estava querendo crescer porque ele tinha vergonha de ser anão. Para a gente entender a gravidade da relação que a gente tem e o que é adotar. A partir do Gabriel, essa família, nessa cultura de pastoreio, amém? Formou uma organização chamada Somos Todos Gigantes. Então, toda vez que a gente recebe lá um problema, isso se transforma num movimento. Então, recebemos um filho autista. Existe um movimento hoje lá de atendimento às famílias dos autistas. Recebemos o Gabriel, ele passou a ser agora o representante, o nosso representante na família dos anões. Então, hoje, o Instituto Somos Todos Gigantes atende centenas de famílias que têm problema de nanismo. O Gabriel tem apenas 15 anos, mas é um homem e um pastor. Ele é um dos pastores na nossa congregação. E agora vocês vão ouvir o testemunho do Gabriel, que aconteceu ontem. Então, ontem a gente teve uma reunião lá e a gente tem tido uma prática de ensino colegiado. E o Gabriel ontem estava junto com outros 2 pastores da congregação, ensinando a congregação. Eu queria muito que vocês ouvissem o testemunho dele, porque ele é bem a propósito daquilo que a gente está compartilhando e vai ajudar você com a sua congregação. Amém? Porque ele é quase da sua idade. O Gabriel hoje já discursou no Congresso Nacional, no Senado, já foi recebido pela ministra lá, quando ela era ministra ainda. E através do trabalho feito por essa família, foi publicada no Brasil a primeira cartilha de tratativa do nanismo nas escolas públicas no Brasil. Então, tira aqui a mesinha. Esse é o pai do Gabriel, é o Marlos. Eles fazem encontros anuais com as famílias ligadas. Existem mais de 200 tipos de nanismo. Nanismo não é hereditário e nem congênito. Qualquer casal pode ter um filho anão. Amém, irmãos? Isso serve como um alerta e serve como um estímulo. Eu estou repetindo, qualquer casal aqui pode, por adoção, também ter um filho anão. Glória a Deus. Aleluia. Como existe a possibilidade de você parir um filho anão, como aconteceu com eles. São mais de 400 mil anões no Brasil. Eles fazem encontros anuais. O último encontro deles foi no Parque Beto Carreiro.
Então, depois você pode entrar lá no Instagram, lá Somos Todos Gigantes, você vai ver o testemunho de famílias e tal. E eles passaram lá 3 dias, ou 3 dias lá no Beto Carreiro com famílias só com desafio na área de nanismo. Eu queria que vocês ouvissem o Gabriel. Vocês vão ver uma breve introdução do pai dele. E aí o Gabriel está lá ministrando na congregação ontem, compartilhando o testemunho dele. E aí vocês vão ver o que uma cultura pode produzir de transformação do entendimento. Tira a mesinha aqui, por favor. Eu não sei qual é o projeto que Deus colocou na sua vida. Não sei se é uma empresa, se é trabalho, se é relacionamento, se são amizades, se é uma viagem, se é uma mudança, se é participar dessa comunidade de fé, se é participar de outra, se é ter um pequeno grupo em casa ou não, se é se casar, se é prestar um vestibular. Mas como é que a gente decide o caminho a seguir? Amém? E eu queria só com essa introdução passar a palavra aqui para o Gabriel, porque o Gabriel tem sido esse homem, apesar de estar fazendo 16 anos essa semana, que tem enfrentado essa trajetória e discernido esses caminhos, e acho que ele gostaria de compartilhar um pouco desse testemunho conosco, né, Biel? Bom dia. Bom, para começar, puxando um pouquinho do que meu pai falou, por que vocês estão aqui hoje? Pode responder. Então, muita gente vai responder que eu quero... não, porque eu quero adorar a Deus, porque eu quero louvar a Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero me aproximar de Deus. Mas você pode fazer isso em casa. O propósito da igreja, enquanto espaço, não é você se aproximar de Deus, é você se aproximar do seu irmão. Então, se você vem aqui só para ouvir, só para que isso transforme o seu coração, só o seu coração, e que você saia e aí depois volte no outro domingo, mesma coisa, e siga esse ciclo, alguma coisa está errada. Sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que o almoço é só para comer. A gente acha que andar de Uber é só para chegar onde a gente quer. A gente acha que a igreja é só para a gente adorar, é só para a gente ouvir uma palavra, é só para a gente cantar junto, louvar junto. Mas não é. Deus coloca em todos os momentos encontros na nossa vida. Encontros. A palavra é essa. Só que a gente não valoriza. A gente chega em alguém, chega no irmão e pergunta, bom dia, tudo bom? A gente não quer saber se está tudo bom, a gente só quer cumprimentar mesmo, porque é o normal, é natural. Isso fica claro na resposta, porque sempre está tudo bem com o outro. Sempre que você pergunta tudo bem, a pessoa vai responder tudo, e você? Então todo mundo está bem? Se for assim, seria ótimo, mas não é assim. O problema é que a gente não valoriza a relação. Depois vocês podem ouvir tudo lá, porque vai estendendo aí. Mas eu creio que é bem pertinente ao que nós estamos compartilhando aqui. Ele vai fazer 16 anos. E está externando de maneira livre os seus desafios como pessoa. E trazendo uma reflexão que não é do mundo do nanismo. É do nosso mundo. E ele está dizendo o povo que ele representa.